herói improvável aparece dentro da equipe do PSG. PSG contra a equipe do Flamengo, válido pela final do Mundial. Vamos resumir essa parada já. PSG ganhou, mas a gente vai resumir nos detalhes para vocês. E aqui a gente já tem a escalação da equipe do Paris Saint-Germain. Começando no gol, que foi o, não vou nem dar muitos spoilers aqui, Safonov, depois o Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, Liquim, Doué e Kvaratskhelia. Essa era a equipe titular contra o Flamengo. E por outro lado, nós vemos também a equipe do Flamengo. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Plata e Bruno Henrique. Essa era a equipe titular contra o PSG em um jogo extremamente emocionante. E a gente já pode começar dizendo que muitas pessoas já estavam subestimando a equipe do PSG, né, que dizia que provavelmente ia ganhar. Tinha muita gente que falava que ia ser um jogo fácil para o Flamengo, mas a verdade é que são duas equipes que têm muita qualidade dentro de campo. Essa é a grande verdade. É um PSG que vem de uma temporada passada que ganhou a Liga dos Campeões da Europa em soberania contra todas as equipes que enfrentava, frente a um Flamengo que venceu todas as equipes aqui do Brasil praticamente e venceu o Libertadores de forma absurda. É um Flamengo campeão contra um PSG também muito organizado novamente e campeão da Liga dos Campeões da Europa. E aí nos primeiros 20 segundos a gente teve um momento de finalização que eu acabei não tirando print, mas foi um Flamengo que já começou assim, tentando ir no embalo e já chutar e fazer gol, mas não conseguiu. E aí aos poucos chegava essa equipe do PSG, que a gente sabe muito bem que encaixa o bloco de marcação, que vai pra cima, que fecha muito, que é muito compactada, e teve essa chance já aos 4 minutos com o João Neves, né, que veio um cruzamento, ele pega, bate, quase entra no gol, por sorte não entra, o Rossi fica só olhando a bola. Essa é a grande verdade. E aí, cara, o jogo foi se desenrolando, o PSG indo pra cima, o Flamengo desacordado dentro de campo. Essa é a grande verdade. O torcedor estava muito desesperado com isso, porque o PSG, ele é do tipo de time que quando vê o outro desacordado, e mesmo estando acordado, ele vai pra cima e não tá nem aí, e vai destruir o adversário até a alma dele. E é o que aconteceu com a equipe do Flamengo, né? O PSG acabou se aproveitando dessa situação e o Flamengo trocando passe, tentando desenvolver até chegando no gol da equipe do PSG. E acabou que, por bobeira, o Rossi, ele sai de uma forma totalmente errada. O Rossi, irmão, assim, pra quem é torcedor do Flamengo e viu esse jogo, o Rossi tava totalmente desconexo do jogo. Parece que ele não entrou no jogo, ele não entrou pra fazer nada. Ele não fez praticamente nada no primeiro tempo do jogo. No segundo tempo também custou aparecer, mas foi um jogador que estava fora de jogo, sabe, muito fora do jogo. E aí teve esse lance bizarro, que ele sai para tirar a bola da linha de fundo, porque foi uma saída de bola errada, só que a bola já tinha saído. Só que o PSG foi muito esperto, pegou a bola, fez o cruzamento, na verdade o Rossi, ele tirou a bola e meio que fez um cruzamento pro PSG fazer o 1-0. Só que acabou, como eu falei, que esse jogo não valeu. Ia ser estilo aquele do Fluminense, né? Que tem, a gente lembra no último Intercontinental que teve Fluminense contra o City, que aconteceu o mesmo tipo de erro e ia dando a mesma história. Mas enfim, e aí a gente tem aqui o lance, né? O PSG tocando bola, não vou mostrar muito porque já deu problema no do Galo. Mas enfim, aqui ó, só pra vocês verem, ó, o Rossi sai todo errado, todo desconexo. A bola sobra como um cruzamento e aí vem o PSG 1-0, só que não valeu porque a bola tinha saído, mas do mesmo jeito, uma falha bizarra do Rossi, que realmente não estava dentro do jogo. E novamente, como eu disse para vocês, toda hora no primeiro tempo você viu o PSG no ataque. Toda hora o Flamengo custando, quase não conseguia respirar dentro de campo. Não conseguia fazer nada dentro de campo, tentava alguma coisa, não conseguia, tentava aquilo, não conseguia, era um PSG indo pra cima e tentava, tanto que aos 12 minutos veio um cruzamento e quase que foi gol do PSG, um jogo muito apático nesse primeiro tempo. E aí depois o Flamengo foi acordando e começou a ter suas reações, né? Logo aos 17 minutos, o camisa 5, né, o Eric Pulgar, deu um chutaço que acabou desviando e quase foi pro gol da equipe do PSG. E aí nesse momento o PSG também que a gente vê que é muito organizado, né? Como essa equipe francesa ela é extremamente organizada frente a um Flamengo que também vem muito bem dentro de campo, né? Você via que na hora que o Flamengo recuperava, que estava com a bola, o PSG já encaixava para recuperar.
Era muito rápido. A questão física na Europa, a gente percebe a diferença de lá pra cá. Que no Brasil tem uma dificuldade absurda fisicamente. E os caras lá na Europa deita e rola no físico. Deita e rola, tanto que aguentou ficar os 190, 120 minutos, né, de jogo. E foi por disputa de pênalti e loucura. Loucura, desgastou todos os jogadores do Flamengo, que no final nem compensou. Mas enfim, né. E aí, acabou que por bobeira, quase no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo acaba bobeando na saída de bola e o PSG aproveita, né? Com uma sobra ali na ponta direita, pega o Désiré Doué, meu amigo, para ir no drible, ele é liso demais. Não dá para pegar, não dá, esquece, não dá. E aí ele fez um cruzamento pro Kvaratskhelia. Só que esse cruzamento, se ele tivesse passado direto, era quase certeza que o Kvaratskhelia não ia acertar. Só que o Rossi, como eu falei para você, estava totalmente desconexo nesse jogo. Ele toca na bola e aí sobra pro Kvaratskhelia que faz 1-0. Assim, um lance extremamente bobo, que o Flamengo poderia ter deixado passar, que não seria gol. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui para vocês verem o lance, ó. A bola aqui na ponta pro Désiré Doué, ele faz o cruzamento, e aqui, ó, nesse momento, se o Rossi não tivesse tocado a bola, ia direto, porque tava muito rápido. Só que ele toca. No que toca, sobra pro Kvaratskhelia e empurra pro gol. 1-0 para a equipe do PSG, e nesse momento todo torcedor já estava falando assim, pô, ferrou, agora o PSG vai segurar o jogo inteiro, não vai deixar o Flamengo fazer nada e acabou, vai ser assim o jogo e a equipe do PSG vai vencer de forma fácil. Só que não foi assim que funcionou, tá bom? E aí acabou que depois disso o Flamengo começou a acordar, o Pedro tentou dar um chute que passou muito perto do gol, a bola foi pra fora. E aí depois disso foi um Flamengo mais reativo, porque o PSG ainda assim conseguiu sobressair em alguns lances, mas depois disso aí o PSG começou a ficar um pouco mais retraído e um Flamengo indo pra cima e tentando de tudo que é jeito, e também tentou, né, tanto no chute do Pedro, quanto também em bola cruzada, isso aí tudo ainda no primeiro tempo, tá, uma bola cruzada que veio aqui pro Arrascaeta, ele passa ali pra ir pro Léo Ortiz e quase entra na boca do gol, foi um lance também muito perigoso pra equipe do Flamengo, que quase acerta, e novamente aqui, a equipe do PSG no segundo tempo, né, que já começou muito truncado, muito acirrado, e o PSG vindo pra cima também, né, porque deu intervalo, os caras descansaram e tudo mais, e aí veio o chute, acabou que o Rossi conseguiu pegar a bola com um pouco mais de tranquilidade, e aí passaram-se 9, 10 minutos e o Flamengo pressionando, empurrando a equipe do PSG que não conseguia fazer mais nada dentro de campo naquele momento. O Arrascaeta nesse lance sofre um pênalti do Marquinhos, que encosta. Eu acho que o Arrascaeta se joga também um pouco, mas ainda assim houve o contato, então pra mim também foi pênalti. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, foi pênalti para a equipe do Flamengo, e aí acaba que quem que vai bater é o Jorginho, que é hoje o cobrador oficial da equipe do Flamengo, é o cara que sabe ter respaldo grande, que sabe estar em jogo grande e bater pênaltis, e foi lá, converteu 1-1, e aí o jogo começou a ficar loucura, tá, irmão? E aqui o lance do Jorginho, né, que bateu muito bem, irmão. Bateu muito bem dentro do jogo. E acordou o Flamengo, acordou de vez o Flamengo. E o Felipe Luiz falou, a gente tem que começar a jogar mais, a gente tem que ir pra frente, a gente tem que buscar esse resultado. E foi o que o Flamengo fez. Buscando o resultado, indo pra cima, fazendo seus gols, dando suas assistências, mas não conseguindo, chegando perto, mas não conseguindo fazer os gols, essa é a grande verdade. E aí o Flamengo começou a perceber que tinha que fazer substituição para tirar gás, para dar gás ao jogo e tirar o gás que estava liquidado, né? Que é o Bruno Henrique, que eram os outros jogadores que estavam dentro de campo que já não estavam aguentando mais, essa é a grande verdade. E aí faz as substituições, né? E teve um momento, né, que já tá vindo pro final da partida, que o Flamengo mesmo com esses gases ainda assim era um PSG muito mais organizado, que consegue chegar aos 80 minutos no ataque e quase faz o 2-1 para matar o jogo. Quase, mas por sorte, por um triz não faz. E aí você vê que o Flamengo estava muito desorganizado, era um time que estava cansado, só estava querendo ir direto para os pênaltis, estava querendo acabar com o jogo, essa é a grande verdade, estava querendo ir de uma vez e encerrar o jogo. Essa é a grande verdade sobre esse final de segundo tempo da equipe do Flamengo. E aí, quase no finalzinho do jogo, teve um lance importantíssimo para a equipe do Flamengo, que poderia ter sido o lance para matar o jogo. Um dos, se não o lance. Que, se eu não me engano, foi o Saul que recebe a bola,
bate ele desviado no Marquinhos e a bola vai pra fora, quase entrando também no gol. E aí o torcedor do Flamengo desesperou. Falou, pô, velho, agora a gente vai pros acréscimos, vai ter que a porra toda, que não sei o que, tem que ir pra prorrogação e tudo mais. E ainda teve outra chance, né? Como eu falei pra vocês, da equipe do Flamengo, que também foi uma chance extremamente perigosa. Que foi do Plata, que já tava jogando no limite. Que o que jogou o Plata nessa partida foi coisa de maluco. O que foi esse jogador nessa partida foi uma coisa de louco. Ele mostrou a raça dentro de campo, mostrou que realmente ser jogador e ser flamenguista, porque foi até onde ele não conseguia ir mais e quase ainda fez um gol. Se fosse nesse lance aqui um Arrascaeta, ele também tivesse mandado um pouco mais de qualidade, eu acho que teria sido ali 1-0, ou quer dizer 2-1. Acabou que não foi, ele perdeu essa chance, mas o que jogou ele, esse lance mostrou muito o que foi o Plata. Jogou demais, jogou demais nessa partida. Jogou demais, foi o craque, foi o jogador da equipe do Flamengo, não só ele, como também o Varela, que destruiu ali o Nuno Mendes, não deixou ele fazer porra nenhuma, essa é a grande verdade. E aí nos acréscimos, novamente outra chance de perigo, mas uma chance assim absurda de perigo para a equipe do PSG, que, peraí, deixa eu beber uma água, que chega no ataque, tenta fazer suas chances, tenta de novo marcar um gol e passa muito perto. O Rossi saindo mal de novo e o PSG com a bola do jogo vai lá e erra nos acréscimos. E depois disso aí, prorrogação. E aí eu não vou ficar enrolando muito não, porque foi muita coisa. Teve chance do lado da equipe do PSG perigosa. Teve mais substituições para dar mais gás para essa equipe também para ir para disputa de pênaltis. Teve outra chance aqui da equipe do Flamengo ainda no segundo tempo, né, da prorrogação. Teve também chance do PSG novamente. Enfim, foi um jogo muito absurdo. E aí foi para disputa de pênaltis. E eu acho que o fator confiança faltou muito nessa equipe do Flamengo, porque esse goleiro, cara, ele simplesmente foi o herói. Ninguém sabia desse goleiro no começo do jogo. Todo mundo falou assim, esse goleiro aí de boa, não vai dar em nada, o cara foi o herói da partida. Catou 4 pênaltis, o moleque invocou o Yashin e prova mais uma vez que esse scouting do PSG e essa equipe do PSG está preparada para todo tipo de adversidade. Claro, não é mais aquele PSG que ganhou a Liga dos Campeões, mas é um PSG que está forte e que consegue prevalecer em qualquer tipo de liga e vencer. É uma equipe difícil, uma equipe pronta para estar disputando contra qualquer time do mundo. E o goleiro, eu esqueci o nome do goleiro que me deixou em branco aqui agora, salvou a equipe do PSG e provou isso. Essa foi a grande verdade. Safonov, grande goleiro. Você tá doido? Mas enfim, né, meus queridos, essa foi a partida da equipe do PSG. Safonov foi o salvador e a equipe do Flamengo acabou sendo derrotada. Mas do mesmo jeito, fica a discussão, será que o Flamengo é a melhor equipe do Brasil no momento? Com certeza é, e a maior do Brasil? Aí eu já não sei. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até um breve resumo.